Fala aí, meus amigos do canal. Dessa vez eu vou fazer um vídeo novo, num formato que eu já tinha feito vídeos anteriores, que é sobre curiosidades. Dessa vez eu vou falar sobre a história da Renault. Conforme eu fui pesquisando, eu vi que não dá para colocar tudo num vídeo só. Então eu vou fazer 2 ou mais vídeos, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o início da história da Renault e nos próximos eu posso até colocar a história do Clio ou a história da Renault no Brasil ou fazer um vídeo separado, mas por enquanto nós vamos falar do início. A Renault ela foi fundada em 1899 por 3 irmãos, Louis, Marcel e Fernand Renault. E eles eram de uma família que vinha da indústria têxtil, então eles tinham já alguma experiência no ramo fabril, né, na indústria. E sendo o Luiz o mais novo irmão, o cara que tinha a capacidade mais de fazer desenhos, de fazer mais outras coisas, era um engenheiro. E essa sociedade deles acabou ficando com o Marcel e o Fernand à frente dos negócios e o Luiz mais com a parte de desenho. Então eles começaram produzindo aqueles carros. Então tinha um carro muito famoso no começo deles que era o Voiturette. Para quem não sabe, voiture é carro em francês, voiturette seria carrinho, né? Então seria um carrinho interessante, né? Carro já a motor, mas que caberia uma pessoa em cima, um carrinho pequenininho, seria um compacto da época, né? E esse carro chamado de 1CV, né? Seria o primeiro modelo que eles teriam feito já em 1898. Eles teriam produzido esse carro, quer dizer, um ano antes já da fundação da fábrica, e começaram a produzir e se tornou muito popular. Então, eles já em 1903 houve uma corrida, então ali já se remete muito à questão do esporte a motor, das corridas e tudo mais. E em 1903 uma corrida Paris-Madrid, aonde o Marcel se acidentou saindo da 60ª posição, da posição 60, chegando a liderar a prova. Ele se acidenta e morre. E o Fernand acaba tendo uma complicação, né, complicação de saúde, e se afasta em 1906 e morre em 1909, ficando a fábrica então para o Louis Renault. E o Louis Renault toca a fábrica fazendo uma grande contribuição na Primeira Guerra Mundial, produzindo um tanquezinho que chegou até a ser vendido aqui no Brasil, vendido para as Forças Armadas, obviamente, chegou até a ter alguns exemplares aqui no Brasil, um tanquezinho pequenininho, e que foi muito usado na Primeira Guerra Mundial. Então era uma época de início do automobilismo, então era fácil você trocar a sua planta fabril para passar a produzir artefatos militares, né? Então eles produziram projéteis, produziram tanques, e o Luiz chegou até a ser condecorado pelo governo da França por essa contribuição no período de guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, que veio a ser, né, a Primeira Guerra Mundial, como vocês bem sabem, Não. entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. Então essa contribuição chegou a ser uma condecoração. E, né, posteriormente eles começaram a crescer essa planta aí, Fabril, que foi a primeira planta deles ali onde é a sede da Renault até hoje, que é em Boulogne-Billancourt, né, na França, onde é a primeira planta Fabril deles e é a sede da Renault até hoje. E eles continuaram crescendo, né, após a Primeira Guerra Mundial, produzindo vários carros que vieram a ser táxis, né, então era um dos táxis mais populares na França, chegou a ser comercializado nos Estados Unidos, chegou a ser um dos táxis mais populares em Nova York também, e ônibus e tudo mais.
E em 1938, já com a ascensão do nazismo, né, e a vinda da Segunda Guerra Mundial, o Luiz é acusado de ter um certo estreitamento das relações com os alemães e e teria passado a produzir para os alemães, né, para a Alemanha, né, com a invasão da Alemanha à França em 1940. Essa região passou a ser invadida pelos alemães, né? E o que os biógrafos do Louis Renault dizem que os alemães, ao ter chegado na fábrica, ele teria dito que iria passar a produzir carros, caminhões e tanques para os alemães, porque seria melhor dar a nata, dar o queijo, a nata, do que entregar as vacas. Então ele preferiu colaborar, no caso, com essa invasão alemã, com nova república que os alemães teriam fundado, que seria ali na França, do que se opor. E depois, com a retomada da França, né, pelos aliados, ele teria sido julgado, né, pelo governo francês, e ele morreu à espera desse julgamento. Ele já estava muito mal de saúde e morreu à espera desse julgamento. E a defesa dele dizia que era melhor ele ter colocado os 40 mil funcionários da fábrica para trabalhar a favor dos alemães do que mandar eles para campo de concentração como sendo uma resistência aos alemães, né? Então a defesa dele foi no sentido de que foi melhor ele ter colaborado com os alemães do que ele ter feito resistência, que teria sido pior, porque eles teriam matado todo mundo, né? E no julgamento, o governo da França resolveu estatizar a Renault. Então a palavra certa seria expropriar, né? Porque eles passaram a ser do governo francês. Nothing. It's for free. Free! E então a Renault passa a ser uma estatal depois disso, depois desse julgamento. E posterior a esse pós-guerra tem todo aquele crescimento que a gente já conhece, né, de 45 a 70, né, com aqueles modelos do Renault 4CV, que seria tipo uma referência àquele 1CV, né, o Renault Dauphine, o Gordini, esses modelos que tiveram aqui no Brasil, Renault 4, Renault 12, o Renault 5 Turbo, o 17, né, o 19 que teve aqui no Brasil, o 20, né, e até os dias atuais, em 1990, quando eles começam o plano de privatizar a Renault. Em 94, o governo ainda tinha o controle acionário dela, e em 96 eles terminam de vender quase tudo, ficando com uma pequena parcela. Fizeram até uma campanha publicitária de privatização dela. Tem até uma propaganda aí, vou colocar para vocês verem. E esse plano de privatização colocou à venda as ações do governo no mercado, né? Então é uma privatização no modelo certo, digamos assim, que é entregar uma indústria nacional para o seu país, né? Não vender para um grupo estrangeiro como se fez aqui no Brasil, né? Então passou a ser controle de outras pessoas, e aí ocorreu uma reviravolta nesse caso. Então a família do Louis Renault sempre questionou essa estatização, essa expropriação,
e eles alegaram de que ele foi assassinado, e ele não morreu de infecção urinária, como seria a alegação inicial, e que não tinha sido feito um exame um exame legista, né, antes de enterrarem ele. E eles fizeram uma autópsia do corpo dele e conseguiram constatar que realmente ele não morreu dessas causas e que havia uma vértebra fraturada na coluna. Realmente teria sido torturado. E foi pagado uma indenização para a família lá pelos danos da imagem, não nada muito próximo do que seria, né? Se fosse rever todo o lucro, né, que eles tiveram ao longo desses anos. Mas tem até o biógrafo dele conta que ele teria, inclusive, produzido caminhões para os alemães e que teriam sabotado. Então, teve vários caminhões que foram produzidos com problemas de propósito, de lubrificação, que chegava lá no fronte de batalha, lá na Rússia, e o caminhão quebrava. Né? Pois é, por que virou uma bomba? Porque eles tinham sabotado isso. Então você imagina um cara que saiu da condição de vilão, né? Porque, vamos falar, nessa história entre os aliados e os nazistas, pode ser que os aliados não sejam necessariamente os bonzinhos, mas que os nazistas são maus, eles são os maus, isso com certeza, né? Então você imagina o cara que saiu da condição de vilão a herói, né? E é impressionante essa história, impressionante. Não tem mais o que dizer, né? Uma coisa realmente muito impressionante. Então é isso aí, vou contar pra vocês essa história, que quem sabe eu não seja a melhor pessoa pra contar, mas é bem legal. Se vocês quiserem saber mais, eu vou colocar as referências ali. E aí vocês, se quiserem mais vídeos como esse, comentem, curtam, e aí a gente continua, beleza? Valeu!